Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Juliana Souza, é um prazer ter você aqui e hoje eu quero bater um papo, trocar uma ideia sobre saúde mental e, consequentemente, contar uma experiência que eu vivi há poucos dias. Bom, treinar a sua mente é muito importante, né? Quando a gente começa a treinar a nossa mente para os bons pensamentos, é um sinal de que nós estamos avançando no processo. E, né, eu já falo aqui, já tenho falado muito, né, que falar sobre depressão como é que eu posso dizer, é complexo, né? Porque existem várias nuances, né? Existem várias situações que desencadeiam a depressão. E para cada pessoa, a depressão, o estado depressivo e a reação, né, do processo de evolução para sair desse estado depressivo vai depender muito de cada um. Né? A gente já sabe que os problemas mentais, não só os problemas mentais, na verdade tudo, né? Tudo em nossa vida depende muito mais de nós do que do outro ou das circunstâncias ou das outras pessoas. E a gente também só vai tendo esse entendimento a partir do momento em que a gente começa a acessar algumas informações, adquirir alguns conhecimentos e expandir, né, a nossa visão em relação a tudo aquilo que a gente passa na nossa vida, né? Mas o ideal da saúde mental é a gente cuidar da nossa saúde, mas cuidar da saúde não é só a física, né? Nós precisamos cuidar da saúde espiritual, nós precisamos cuidar da saúde mental, da saúde emocional, da física e da material. Então, é importante a gente saber que esses 5 tipos de saúde que eu mencionei faz parte de um corpo de uma única pessoa. Então, assim, é o reloginho, né? É o equilíbrio. São as áreas que a gente precisa estar equilibrado dentro do eixo, né? Ali, seguindo a vida dentro do equilíbrio. Claro que a gente vai sair desse equilíbrio sempre, a todo momento, mas o ideal é a gente sempre saber que podemos chegar a esse equilíbrio e voltar todas as vezes em que a gente desequilibrar. E a depressão, não só a depressão, mas como qualquer outro tipo de doença, ansiedade, estresse, né, e tantas outras doenças, elas acontecem quando nós vivenciamos de uma forma muito intensa e muito prolongada as lutas das nossas vidas, né? E todos nós como seres humanos atravessamos essas lutas e algumas duram por longo período, outras por curtos períodos, outras mais intensas, outras não tão intensas assim. Então, assim, é muito detalhoso, né, pra gente começar a trabalhar sobre isso. E o que pode ajudar a gente é a gente ter essa consciência da situação, a gente ter essa consciência, não só mecanizar, sabe, automatizar, mas ter essa consciência da gente, da nossa vida, do nosso comportamento, pensamento, dentro da situação que a gente está vivendo. Então, ter essa consciência ajuda a gente começar a buscar alternativas para sair dessas lutas de uma forma mais branda, mais tranquila. E o medo, o estresse, né, a depressão são justamente desenvolvidas
por esse tipo de pensamentos, né? De medo, de tristeza, de descontentamento, desconfiança, de ansiedade. Então, a gente vai criando isso à medida que a gente vai passando por vivências na nossa vida. Então a gente precisa buscar esse equilíbrio. E como que a gente busca esse equilíbrio? O amor, né? O auto-amor, o amor pelo outro, a doação, a motivação, a sensação de ser útil para você, útil para alguém, né? O desenvolvimento de projetos. Quando você começa a fazer tudo aquilo que é bom para você, mas o bom no sentido de saudável, você começa a transmutar e equilibrar isso. E assim, se a gente não consegue sozinho, o ideal é sempre buscar ajuda profissional. Você está passando por um problema que você está percebendo que você está patinando nele, você não está saindo, não está conseguindo sair, busque ajuda. Busque ajuda, tá? Não permita ficar tanto tempo ali no sofrimento, sofrendo, sendo que você tem a condição de sair desse sofrimento ou de passar por esse sofrimento sem tantas fissuras, sabe? Sem tantos machucados, sem tantos problemas, sabe? Sem tantos conflitos. Não precisa ser uma coisa muito sofrida, você pode passar, sim, mas dentro de uma inteligência maior, de um entendimento maior. E eu sempre oriento, né, buscar ajuda do profissional, mas você precisa saber que o profissional vai te ajudar com as ferramentas, mas é você que precisa fazer o que precisa ser feito. E isso também faz parte da saúde emocional, da saúde mental, da saúde física, porque é o conjunto o tempo todo, não tem como separar. À medida que você vai trabalhando uma área, ela vai começando, é aquela roda mesmo, é a roda girando, é a engrenagem funcionando em perfeita harmonia, né? Então, você mexe numa área, automaticamente as outras áreas vão se movimentando, porque alguma coisa está acontecendo, alguma coisa está se movendo, mas é sempre você que precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Não é o médico, não é o terapeuta, não são os remédios, não é só as terapias, é um conjunto de ação. E você é a peça fundamental para que todas essas ferramentas e mecanismos possam te ajudar no processo. E aí, todos nós podemos aprender a lidar com essas emoções, né? Com esses pensamentos e sentimentos que são difíceis, que são desafiadores, de uma forma branda. E como fazer isso, né? Quando você começa a pensar e a sentir e a fazer o que produz serenidade, calma, mansidão, sabe? É quando você fala, eu respiro, eu me acalmo, eu dou um tempo, eu vou procurar mexer, trabalhar isso aqui quando eu estiver mais calma, quando eu estiver mais tranquila. É você conhecer como você funciona e dar para você essa oportunidade. A outra possibilidade é de controlar esses pensamentos. E aí, quando aparecem aqueles pensamentos perturbadores que eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou dizendo. Aqueles pensamentos perturbadores, aqueles pensamentos que te deprimem, que te coloca lá embaixo, que te faz sentir mal, que para você não tem sentido, não tem significado querer viver, aqueles pensamentos que fica só vindo tragédia, sabe? Aqueles pensamentos que não são legais, que não são saudáveis. Quando ele vem, a gente acaba também vibrando aquelas emoções, porque a gente só não pensa, a gente pensa e sente. Então toda dor, ela é dor porque ela é pensada na dor e ela é sentida como uma dor. Então,
é aquela percepção de analisar que tipo de pensamento você está alimentando, que tipo de pensamento você está permitindo que ele se acomode dentro da sua mente, dentro do seu coração. Substituir esses pensamentos é você trazer pensamentos de leveza, de alegria, de felicidade, de mansidão, de ânimo, de superação, de entendimento, de conhecimento. É você fazer essa substituição. Veio aquele pensamento, você substitui por outro. É a mudança do mau hábito para o bom hábito. É a substituição. E aqui vai uma outra coisa importante, é enfrentar a sua dor. Não é jogar a dor. Não é jogar, não quero pensar nisso, não quero fazer isso, não vou dar atenção para isso. Não, enfrenta ela. Dor, você apareceu. Sentimento, você apareceu. Situação, você apareceu. Problema, você apareceu. Desafio, você apareceu. Mas eu escolho o bem-estar. Eu escolho viver bem. Eu escolho a minha saúde mental. Eu escolho a minha saúde espiritual. Eu escolho a minha saúde física. Eu escolho a minha saúde material. Eu escolho viver bem. Eu escolho estar bem. É uma dinâmica. É um comando que você mesmo está dando para sua mente, para modificar o pensamento. E isso se chama treinar a mente. Você precisa treinar a sua mente o tempo todo com esses bons pensamentos, com esse comando, com esse tratado, com esse decreto. Sempre, a todo momento você precisa fazer isso. E também tem o que contribui também para cuidar da saúde emocional, saúde mental, é a boa alimentação, é o exercício físico, é a exposição ao sol de manhã ou à tarde, é se conectar com coisas que são leves, que te faz bem, é celebrar a vida de uma forma sadia e saudável, tá? Sadia e saudável. É você determinar, desenvolver seus projetos, seus sonhos, é você ser útil para você e para o outro. Você entende? É um conjunto de ações, como sempre eu falo aqui, é um conjunto de ações. E tudo vai movimentando à medida que você começa a mudar a sua mentalidade. E é sempre cuidar de você. A gente já sabe que as memórias não se apagam, né? Elas sozinhas, elas não se apagam, né? E elas ficam meses em consequência de todos os pensamentos, sentimentos negativos embalados também pelos sentimentos também negativos. É aquilo que eu já falei um pouquinho anteriormente. Parece que eu estou sendo bem repetitiva, né? Mas você vai entender o que eu quero dizer. Então, nesse momento, acalme-se. Acalme-se. Entenda que você faz a escolha do seu bem-estar, do seu próprio bem-estar. E aqui eu vou compartilhar uma experiência que eu tive, que me deixou assim, no limbo, me fez descer rapidamente do meu equilíbrio, tá? Eu saí do meu equilíbrio e me esborrachei assim no chão, modo de dizer, né? É uma metáfora, mas é para você entender. Eu percebi que eu tenho grande dificuldade de aceitação da passagem de pessoas, né? Passagem no sentido de falecimento, né? Uma pessoa faleceu, isso me deixa muito desequilibrada. Eu começo a ruminar pensamentos de dor, de tristeza, né? Pela experiência que eu vivi com a partida do meu pai. Eu não tinha muito entendimento do que era morte. Então, de uma coisinha pequena que eu não tinha um entendimento, virou uma coisona, né? Virou uma situação grave, tá? Virou uma situação grave. Então, eu aprendi a lidar com a partida não é fácil. Mas até então eu não tinha a consciência plena. Eu tinha um pouco da consciência, mas eu não tinha consciência plena.
Então quando eu sabia, né, quando chegava até mim uma informação de passagem, me deixava muito triste. Às vezes eu sonho com essas passagens, tá? Eu não sei te dizer assim, não é que eu tô falando que eu vou prever que a pessoa vai morrer, não é nada disso, mas eu sonho, né? Às vezes eu sonho, às vezes eu tenho um aviso da passagem de alguém. E eu tive essa vivência há poucos dias atrás de um queridão que né, a mãe dele faleceu. Eu fiquei muito mal, aquilo me descompensou, eu fiquei angustiada, fiquei deprimida, fiquei pra baixo, meus pensamentos começou a ruminar só pensamento de tristeza, de dor, de partida, de angústia, de tudo, sofrimento, da depressão, da angústia, do isolamento. Veio todos aqueles pensamentos na minha mente e eu fiquei pra baixo. Eu fiquei pra baixo porque eu tinha sonhado com a passagem e por ter recebido a notícia de uma pessoa muito querida. Então eu já pensei o quê? Nossa, ela vai sofrer, ela vai passar por todas as fases do luto, porque todos nós passamos por essa fase do luto, quando a gente, né, recebe a notícia da partida de alguém. Mas eu fui no extremo, então eu fiquei pra baixo, fiquei descompensada, eu tive dor de barriga, eu tive depois dor de cabeça, eu fiquei com mal-estar e ruminando os pensamentos negativos. Então, eu não fiz nada nesse momento, eu não cuidei de mim, eu não busquei o meu ponto de equilíbrio, eu fiquei só levando esse sentimento, arrastando esse sentimento. Dias depois, eu recebo outra notícia da passagem de outra pessoa, que é um pai de uma queridona. E eu fiquei bem abalada. Só que dessa segunda vez, eu tive um entendimento. Eu tive um entendimento do quê? A passagem é um rito. Não vou romantizar, falar que é bonito, que faz parte do ciclo da vida. Não é bem assim que funciona, porque a gente sente. Mas o que eu poderia fazer? Então o que eu fiz? Eu intercedi em prol da vida, da alma de quem se foi e pedi em oração para os familiares, para as pessoas que ficaram, para os amigos. E isso trouxe uma tranquilidade para mim, porque depois que eu tive essa vivência, eu falei, bom, eu preciso agora me recompor. Eu preciso me levantar. Eu preciso voltar ao meu equilíbrio. E como que eu fiz isso, gente? Da mesma forma que veio o pensamento negativo, eu comecei a substituir para pensamento positivo. E eu fui fazendo isso com as minhas práticas da meditação, com as orações. Eu fui fazendo isso me acalmando, tomando chá, intercedendo, buscando o meu ponto de equilíbrio, falando para mim que eu precisava entender esse ritual, essa passagem, soltar. Eu precisava entender isso. E quando eu estava aí nesse afogamento desses pensamentos, eu comecei a fazer o quê? Vigiar minha mente. Porque o pensamento é assim, ele vem e vai o tempo todo. E quando ele vem, se você acomoda o seu pensamento, alimentando ele mais, ele vai permanecer por mais tempo na sua mente. Então eu comecei a vigiar minha própria mente, os meus próprios pensamentos. Então toda vez que vinha um pensamento negativo, eu injetava na minha própria mente, dando comando para minha própria mente, que através da meditação eu estava me recompondo, que a alimentação, que as orações, que ouvir mantras,
tudo aquilo que me acalmava, tudo aquilo que me ajudava a me recompor, a fazer aquela percepção do presente, do aqui e do agora. Calma, se acalma, se acalma. E quando eu comecei a fazer essa dinâmica, eu fui subindo, sabe? Eu fui equilibrando, eu fui me equilibrando. Por quê? Porque eu escolhi o bem-estar. Então vinha a memória, vinha a memória do pensamento, eu já vinha do pensamento negativo, eu já vinha com o pensamento positivo. Eu já vinha com uma ação, eu já vinha buscando a melhora. E aí, eu lembrei de uma frase do Ho'oponopono e eu comecei a falar ela constantemente, para encher mesmo a minha mente dessa frase, sabe? Eu comecei a repetir. Em voz alta, em voz baixa, só com a minha mente. E eu fiquei nesse processo dessa repetição. Por quê? Porque eu comecei a bombardear, a injetar os meus pensamentos positivos. Comecei a injetar os meus pensamentos positivos, porque o pensamento negativo, ele vem. Ele só fica se a gente deixar, se a gente alimentar. Isso eu não estou querendo dizer que é para reprimir as emoções, não é isso. Veio as emoções, ela vem, elas são bem-vindas, põe para fora, faz o que precisa fazer, elimina, põe para fora. Mas não é para ficar saboreando ao longo do tempo, porque isso vai te deixar doente. Mas eu já sabia também como é que funcionava. Mas é assim, é analisar, é perceber a todo momento que você precisa estar sempre vigilante. É o tempo todo você precisa estar vigilante nos seus pensamentos. E aí eu repeti a frase, que é uma parte da frase, ela não está legítima, mas é uma parte da frase da técnica do Ho'oponopono. Divino Criador, limpa em mim todo e qualquer pensamento, sentimento, lembrança, emoção de dor, tristeza, angústia, medo, falta, escassez. Corta, cancela, purifique e transmute a luz, porque assim é. Porque assim é. Essa foi a minha prática, essa foi a minha dinâmica. No terceiro dia eu levantei, voltei ao meu equilíbrio e sigo adiante a caminhada da vida. Eu já tenho tudo que eu preciso, você já tem tudo que você precisa para se levantar, para se recompor. Então é avante, é para frente. É a melhora contínua, é saber que todos os dias você pode fazer alguma coisa por você e para você. E promete para mim que você vai cuidar de você. É o que eu espero para você. E até o próximo vídeo.